Mas tem uma comitiva chegando aqui no Brasil e que eu acho que vale a pena a gente estar de olho no que está acontecendo. O alerta veio do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, que fez um post nas suas redes sociais para dizer: olha, vão lá para o Brasil para poder punir Alexandre de Moraes. Bom, nada disso foi confirmado. A Embaixada dos Estados Unidos confirmou que vem sim uma comitiva aqui americana para o Brasil, do Departamento de Estado a Brasília, que inclusive chega hoje. Ela é chefiada pelo coordenador de sanções do governo de Donald Trump, o David Gumble. E a intenção, segundo a embaixada, não é fiscalizar, punir, xeretar aqui a respeito do Supremo Tribunal Federal ou Alexandre de Moraes. O objetivo dessa visita é discutir segurança pública e crime organizado. É a primeira vez que um representante do Departamento de Estado, equivalente a um Ministério das Relações Exteriores, vem ao Brasil desde a posse de Trump em janeiro. Vamos lá, Josias, qual é a importância dessa comitiva vir aqui? Eles dizem que pode, né? O Eduardo Bolsonaro diz que vai ter uma agenda paralela com algum integrante do Bolsonaro, ou até mesmo próprio. Como é que você analisa essa vinda aqui ao Brasil? Bom, me parece interessante, porque mostra que estão vivas as relações entre os dois países, né? A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil tratou de esclarecer o objetivo dessa vinda, esclareceu que vem uma comitiva do Departamento de Estado norte-americano, que é o equivalente ao nosso Itamaraty, né, o nosso Ministério das Relações Exteriores. E, segundo a embaixada, esse David Gumble, que é o chefe interino da coordenação de sanções do Departamento de Estado, ele vem com uma delegação para discutir parceria com o Brasil no combate às organizações criminosas transnacionais. Isso interessa ao Brasil, até porque temos nós aqui hoje organizações criminosas como o PCC, por exemplo, que é uma organização transnacional, se tornou um problema maior do que as fronteiras do Brasil conseguem conter. Está atuando na Europa, está atuando nos Estados Unidos, atua, enfim, além-mar. Então, é interessante para o Brasil a cooperação dos Estados Unidos. É preciso saber que tipo de cooperação será essa, né? O que se diz aqui pretende-se combater o terrorismo e o tráfico de drogas. Sempre houve uma preocupação dos Estados Unidos com a tríplice fronteira ali, a região de Foz do Iguaçu. Eles sempre têm uma preocupação exacerbada com essa região, que avaliam uma região que tem um trânsito intenso de pessoas que vêm do Oriente Médio e eles sempre confundem ou acham que há o risco de esse trânsito envolver pessoas que estão ligadas com o terrorismo. Então, a parceria é normal, convém que ela se mantenha e mostra que os dois países não romperam relações porque o Trump assumiu a Casa Branca. E aí há a intervenção, essa intervenção que introduziu um ruído na delegação que vem do Departamento de Estado para o Brasil, que é a intervenção do Eduardo Bolsonaro, que insinuou que esse funcionário, esse assessor do governo Trump, viria ao Brasil, esse David Gumble, para tratar da interferência do Alexandre de Moraes, supostamente a transformar a democracia brasileira numa ditadura, e que viria aqui o David Gumble para checar o que está fazendo o Alexandre de Moraes. Isso seria, evidentemente, indevido. Agora, mostra um certo desespero do Eduardo Bolsonaro, não é, Fabíola? Porque ele abandonou um mandato de deputado para ir aos Estados Unidos a pretexto de estimular a interferência do governo americano e do próprio Trump na política interna do Brasil. Não conseguiu até agora capturar as atenções do Trump. O Trump ainda não revelou nenhuma preocupação especial com a situação do Bolsonaro. É possível que, se ele vier a prestar atenção no Bolsonaro, que ele o ignore, que ignore o drama do Bolsonaro. Mas até aqui a gente não sabe nem se ele vai ignorar, se ele vai tentar auxiliar o Bolsonaro. O fato é que essa mania que o Bolsonaro, os seus filhos e o bolsonarismo têm de atacar o
o Alexandre de Moraes, ela perdeu a serventia, né? A demonização do Alexandre de Moraes, a essa altura, já não serve aos interesses do Bolsonaro, porque atacar quem não dispõe de uma defesa, o ataque acaba se tornando vazio. E ainda nesta semana vai haver nova rodada de análise da denúncia da Procuradoria no caso da trama golpista, na primeira turma do Supremo, e ali os enrolados, o Bolsonaro e os seus cúmplices, eles têm sido enviados ao banco dos réus por unanimidade, não é mais uma decisão do Alexandre de Moraes, né? Então, me parece um esforço inútil esse do Bolsonaro e do próprio Eduardo Bolsonaro, que está perdendo o seu tempo lá nos Estados Unidos, e aqui, aparentemente, a julgar pelo que diz a própria embaixada americana, o Eduardo Bolsonaro difundiu mais uma notícia falsa, mais uma fake news.